Canal Esperança em Deus, comentarista Wilson dos Santos. O decreto dominical. Comentário de Wilson dos Santos. Clique no joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bem-vindo ao canal Esperança em Deus. Quero orar neste momento e depois irei abordar um tema muito intrigante e discutido nos dias de hoje por alguns estudiosos da Bíblia. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Peço a Ti neste momento a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos aprender verdades que muitas pessoas ainda não sabem, mas elas estão sendo mostradas no dia a dia, através de movimentos proféticos de acordo com as Escrituras. Pedimos a Ti que nos guie na verdade, somente na verdade, para que possamos crescer para a honra e glória do Teu santo nome. Peço a Ti também uma bênção especial para todas as pessoas que se encontram desesperadas, aflitas de alguma forma, para que possam receber o bálsamo do conforto, do Teu grande amor para cada um de nós. Algum problema que surgir possa ser resolvido para a honra e glória do Teu santo nome. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Segundo a Bíblia, o dia escolhido para descanso físico e espiritual é o sábado, e não o domingo, como muitos acreditam. No livro de Gênesis, relata a sua importância. Sim, segundo a Bíblia, o sábado foi estabelecido como descanso físico e espiritual. O sábado é descrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 a 3. Lá diz que no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que havia feito, abençoou e santificou esse dia. O sábado também é reiterado como dia de descanso nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículo 8 a 11, onde se instrui que o sábado deve ser um dia de cessar os trabalhos não espirituais, em lembrança à criação. Para muitas tradições judaicas e algumas denominações cristãs, o sábado continua sendo observado como um dia de descanso e adoração. A mudança para o domingo, como dia de culto em muitas igrejas cristãs, ocorreu ao longo do tempo e está associada, como eles dizem, à ressurreição de Jesus. É claro que Jesus ressuscitou mesmo no primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo, mas não temos base bíblica para dizer que Deus santificou esse dia, pelo fato de Jesus ter ressuscitado nesse dia. Não há prova bíblica para tal afirmação. Isso segue a tradição dos pais da igreja, em tentar homenagear um dia, em homenagem à ressurreição de Jesus. Mas não é um dia santo, é um dia que eles resolveram homenagear a ressurreição de Cristo. Porém, não é um mandamento obrigatório que as pessoas devam observá-lo, porque a Bíblia não diz que devemos guardar o domingo. Mas quanto ao sábado, temos várias passagens bíblicas relacionadas
a ele. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Nós temos outra base aqui também, bíblica, para confirmar a observância do dia de sábado. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja aqui o sinal de Deus para o seu povo. Versículo 12 de Isaías, capítulo 20. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No versículo 20, santificai os meus sábados, e eles lhes servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então essas palavras deveriam ser o suficiente para nos conscientizar sobre a obrigatoriedade do mandamento de Deus. Faz parte do amor de Deus quando nós guardamos seus mandamentos. Mas quem estabeleceu o sábado? Vamos ver na própria palavra de Deus. No capítulo 2 de Marcos, versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. É verdade, porque ele foi estabelecido no Éden, e quem o estabeleceu foi o próprio Jesus. Mas para que finalidade? Para o descanso do homem. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, posto que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disto, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Perceberam?
O repouso vem de Deus e o sinal desse repouso é o sábado. Israel não entrou na terra prometida, vagueou por 40 anos porque transgrediu exatamente o mandamento do sábado e outros mandamentos da lei dos 10 mandamentos. E assim eles pereceram no deserto. Não foi Josué que deu repouso, nem tampouco Moisés, mas quem deu repouso foi Deus. Não foi criada por Moisés nem Josué. Saiu das próprias mãos de Deus. Por isso que a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Foi o próprio Deus que escreveu a lei em 2 tábuas de pedra, no Monte Sinai. É verdade, esses versículos do livro de Ezequiel e os outros demais reforçam a importância do sábado como sinal especial entre Deus e seu povo. No capítulo 20, Deus enfatiza que o sábado foi dado como um sinal para que o povo de Israel soubesse que é o Senhor quem o santifica. Essa designação do sábado como um dia especial serve para destacar um relacionamento consagrado e contínuo entre Deus e seus seguidores. O sábado é visto, portanto, não apenas como um dia de descanso físico, mas também como uma oportunidade para relembrar e renovar a conexão espiritual com Deus. A observância do sábado simboliza essa relação única e o reconhecimento de Deus como Senhor que guia e santifica. Amém. O capítulo de Isaías relacionado ao sábado reflete a inclusão e convocação universal para a adoração, enfatizando a importância do sábado e das celebrações diante de Deus. No capítulo 56, Isaías fala sobre estrangeiros que se juntam ao Senhor, servindo a Ele e observando o sábado, mostrando que a promessa e a bênção de Deus são abertas a todos que escolhê-lo e guardarem seus mandamentos, independentemente de sua origem. Já no capítulo 66, o verso 23, fala de um futuro onde toda a humanidade virá adorar perante Deus de um sábado a outro, ilustrando uma visão de unidade e adoração contínua. Essa passagem sugere um tempo de paz e reverência universal, em que todas as nações reconhecem e adoram a Deus. Em Isaías 58, versículo 13 a 14, Deus fala sobre a santificação do sábado, como um deleite, como parte do relacionamento espiritual entre ele e seu povo, e enfatiza que ao chamar o sábado de deleitoso e honrá-lo, será possível encontrar alegria no Senhor e ser abençoado com as promessas divinas. No livro de Hebreus, capítulo 4, o autor fala sobre o descanso de Deus e como muitos não entraram na terra prometida por causa da desobediência. Ele destaca que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E aqueles que entram nesse descanso também descansam de suas obras, assim como Deus descansou. O texto sugere que esse descanso espiritual é o verdadeiro e essencial para toda a humanidade, a verdadeira essência do sábado, indo além do descanso físico para um estado de paz e confiança em Deus. A ideia principal aqui é que a verdadeira observância do sábado é mais do que simplesmente abster-se de trabalho físico.
é sobre entrar em um relacionamento de confiança e descanso espiritual com Deus, aceitando sua liderança e provisão. Seria possível um decreto dominical em nossos dias, obrigando as nações a guardarem o domingo? É uma pergunta interessante. Muitos acham que tal coisa não irá acontecer. Existem leis que favorecem os estudantes nas universidades a realizarem as suas provas fora do dia de sábado e movimentos em prol da liberdade religiosa. Enquanto em alguns países essa liberdade não é permitida, muitos são perseguidos e mesmo mortos por causa de sua fé, diferente do que pensam algumas ideologias, políticas. É preciso entendermos que no caso de uma lei universal para estabelecer a guarda do domingo sendo aprovada, a maioria guardaria o domingo. Só um pequeno grupo continuariam guardando o sábado. Para esse grupo, não seria dado a liberdade para fazê-lo. Seriam considerados como desobedientes os membros desse grupo às leis do Estado e certamente seriam punidos, boicotados. Um exemplo relacionado ao sábado aconteceu na Carolina do Sul, Estados Unidos da América do Norte. A adventista do sétimo dia, Adele, perdeu seu emprego porque ela recusou a trabalhar no sábado, quando a fábrica mudou a jornada de trabalho de 5 dias semanais para 6 dias semanais. A sua recusa foi considerada como má conduta, perdendo o emprego e negado a ela o seguro-desemprego. Embora os trabalhadores que recusaram a trabalhar no domingo foram despedidos também, mas o benefício não foi cortado. Foi dado para eles o benefício, o seguro-desemprego. Não lhe parece estranho esse procedimento? Se a norma da empresa era para todos trabalharem no sábado e no domingo, alguns não aceitaram a trabalhar no domingo, de acordo com a sua crença religiosa. Então, ela teria que ser respeitada. Tanto faz no sábado ou no domingo, ou na sexta-feira, como a religião muçulmana. Por que Adele foi punida? Por não trabalhar no sábado, enquanto outros recusaram a trabalhar no domingo e não foram punidos. Isso é uma coisa importante para pensarmos. No livro Profeta e Reis, páginas 183 e 184, a serva do Senhor, Ellen White, escreveu que Satanás queria exaltar-se acima de Deus, dizendo: capacitarei os meus seguidores a abandonarem o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim eu vou mostrar ao mundo que o dia que Deus abençoou e santificou foi mudado. Farei que o povo esqueça esse dia. Apagarei a lembrança dele. Porei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. E porei a santidade nesse dia, o primeiro dia da semana, como Deus santificou o sétimo dia, e eu santificarei o domingo, o primeiro dia da semana. Na peleja final a ser travada na terra, nos últimos dias estarão unidos
em oposição ao santo sábado do Senhor, em defesa do dia que Deus não mandou santificar. Então o profeta João viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Outro anjo que subia do nascente do sol gritou para eles, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. É a obra que precisa ser feita, a pregação de advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde estão indo. Eles estão agindo como cegos, não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente, e pela legislação, e introduzindo na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Review and Herald, 11 de dezembro de 1888. É nosso dever fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Não se pode ficar parado, sem fazer nada. Os que estão guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar. As leis dominicais, que também são conhecidas como leis azuis, são leis que restringem ou mesmo proíbem certas atividades em dias específicos, geralmente aos domingos. No mundo ocidental, essas leis foram estabelecidas originalmente por motivos religiosos para promover a observância do dia de adoração adotado pelos cristãos. As leis azuis geralmente proíbem atividades comerciais e recreativas aos domingos e colocam restrições à venda no varejo de bens duráveis e de consumíveis. Essas leis impõem uma série de outros empreendimentos, incluindo viagens, moda, caça, esportes profissionais, apresentações teatrais, exibições de filmes e jogos de azar. Embora não muito usada atualmente, as leis azuis continuam a ser aplicadas em partes dos Estados Unidos e do Canadá. Alguns países europeus, como Austrália, Alemanha, Noruega e Polônia, onde algumas lojas são proibidas de abrir aos domingos. Nos Estados Unidos, essas leis são consideradas pela Suprema Corte constitucionais. Elas foram mantidas assim. Existe um desejo intenso de tornar o domingo como descanso universal, reforçado por leis obrigatórias. Não está longe o tempo das profecias apocalípticas se cumprirem. Apocalipse 3, 6 a 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram na
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 3, versículos 16 a 18. O sinal de Deus é o sábado. E o sinal do homem, qual dia é? É o domingo. Porque o domingo Deus não mandou guardar. E se há uma lei universal obrigando o povo a guardar o domingo, então está em oposição à liberdade que Deus dá de obedecê-lo. Deus não obriga ninguém a obedecê-lo, nem às suas leis. E agora o homem tenta obrigar os homens a obedecer uma lei tradicional, que vem da tradição e não das escrituras. Então aí o sábado é o sinal de Deus e o domingo o sinal do homem, como dia de repouso obrigatório. Quem não guardá-lo de acordo com as leis dominicais ou leis azuis, serão boicotados, não poderão nem comprar e nem vender. Veja bem, e punidos de diversas formas. À medida que a tempestade se aproximar, muitos dos que alegaram crer nas mensagens bíblicas, mas não haviam se santificado por meio da obediência à verdade, abandonarão seus pontos de vista e se unirão à oposição. Ao se unirem ao mundo, passaram a enxergar as coisas quase da mesma que o mundo vê, escolhendo o lado popular. O grande conflito, página 252. Assim como houve no passado, no século IV, depois de Cristo, Constantino, o imperador romano, estabeleceu uma lei dominical, a primeira, que fala sobre o sábado. Lá, então, nessa lei dominical, obrigava o povo a guardarem o domingo e rejeitarem o sábado, do sétimo dia. E a igreja aceitou o modelo de Constantino e se apegou à tradição humana. E agora, aqueles que estão assistindo esse vídeo não tomarem a sua posição, vocês estarão ao lado oposto. Ainda não saiu o decreto dominical e nem o sinal da besta, mas brevemente irá sair o sinal de autoridade humana. A besta é um sinal humano, um movimento religioso e político que surgirá nos últimos dias. E ele está se firmando nesse terreno para que consiga a aprovação do mundo e também a adoração do mundo inteiro. E assim as pessoas estarão adorando a besta, o falso profeta e o dragão que representa Satanás. E o caminho para isso é o decreto dominical, tornando o mundo uma religião só, de guardador do domingo, coisa que Deus nunca mandou fazer, tornar o mundo na desobediência à lei de Deus. Então, aí estará firmado, então, o combate final contra os mandamentos de Deus. E aqueles que ficarem ao lado do Senhor, os seus nomes serão escritos no livro da vida do Cordeiro, e viverá e reinará com Cristo por toda a eternidade. Aqueles que aceitarem o sinal da besta
que é o domingo, por meio do decreto dominical, serão rejeitados no final. Porque só haverá dois povos no final, dois grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que guardam os mandamentos da besta. E adoram o dragão, que é Satanás. Então, temos que escolher qual lado nós devemos ficar. Eu prefiro ficar do lado do vencedor, que é Cristo. Aquele que venceu todas as batalhas. E você? Nós não devemos seguir ideias humanas. Nós devemos estudar a Bíblia por nós mesmos. E não seguir assim o que as pessoas dizem para nós. Os líderes religiosos dizem para que nós façamos. Não. Nós devemos examinar as Escrituras para ver se é verdade o que eles estão dizendo. E assim nós saímos seguros. Crede em seus profetas e estareis seguros. Essa é a orientação de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8, versículo 32. Lá no livro de João 17 diz: a tua palavra é a verdade. Mas ele começa assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é mesmo, a palavra de Deus é a verdade. Não existe outra. E se você seguir a mentira, você estará sendo reprovado para entrar no reino de Deus. Você não entrará no descanso de Deus. Está bem claro. Eu espero ter deixado bem claro para que você não caia na superstição ou nas ilusões de uma falsa religião. Se você gosta deste assunto, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a mensagem com outros. Até breve. Um abraço.